Com o amante, a mulher principia fazendo o possível para não amá-lo e acaba por adorá-lo cegamente. Como sabe que não lhe pertence e que haverá de perdê-lo, seu amor se faz o único objeto e o único encanto de sua vida. O amante é a vingança do marido. Olá, o Dois Pontos de hoje traz um especial sobre vida e obra do pensador colombiano Vargas Villa. Vargas Villa nasceu em Bogotá, na Colômbia, em 1860. Lutou contra a ditadura militar e, por isso, passou a maior parte de sua vida exilado, longe de sua cidade natal. Atuou como jornalista e publicou mais de 100 livros. Desses, 23 foram traduzidos para português. Seus principais livros são Ibis, O Minotauro e Maria Madalena. Morreu em Barcelona em 1933. Para conversar sobre Vargas Villa, convidamos o escritor Fernando Só, autor do livro Vargas Villa, o Divino Bruxo, e o radialista Moreira Brito, apresentador do programa Show da Madrugada na Rádio AM da Verdes Mares, onde divulga citações do pensador colombiano. Assista agora como foi o encontro de Fernando Só e Moreira Brito, que conversam sobre os primeiros anos de vida do escritor Vargas Villa. Que motivos os levaram a ler sobre Vargas Villa? Meu pai dizia sempre o seguinte: eu não quero saber se é doutor ou se não é. Eu quero saber se lê, porque quem não lê para mim não é nada. Ele sempre dizia isso. E livros lá em casa, bastava eu falar num livro, no outro dia ele me trazia o livro. Ele sempre incentivou demais a leitura. Aí então, um dia eu peguei o Vargas Villa, não sei se eu estava numa veia especial, né? Encontrei logo o Ibis, né? Que foi um livro fantástico, é um livro impactante, né? Que ele realmente extrapola até no que ele trata, que é a parte do amor e das mulheres e tudo mais. Aí então eu passei a ler os outros que eu adquiri todos lá em português, que existiam, eram 23 livros em português traduzidos, que o Vargas Villa escreveu mais de 100 livros, mas em português só foram traduzidos 23. Aí eu comecei a ler e me empolgar porque eu achava que me identificava com o que eu pensava, ele já tinha dito. Ele já tinha dito e já tinha escrito, né? Então foi uma coisa fantástica. E por aí foi, deu problema no colégio, porque eu comecei a escrever imitando Vargas Villa, e o colégio era religioso, o Vargas Villa é do índex da igreja, né? Moreira Brito, e o senhor, como foi que começou esse primeiro contato com Vargas Villa? Bom, o contato deu-se necessariamente por conhecendo o Fernando Só. Ele me induziu, me catequizou no sentido de não necessariamente contribuir com o livro, mas divulgar, propagar e espalhar para o mundo, né, a mensagem do Vargas Villa, que é uma mensagem mais do que contemporânea. Aliás, ele diz, os meus contemporâneos não nasceram, que ele revela que está, né, acima, à frente do nosso tempo. Uma delícia, com certeza. Fernando Só, que informação o senhor tem acerca dos primeiros anos de vida, né, de Vargas Villa? O Vargas Villa, ele nasceu em Bogotá, o pai dele era general, e a mãe dele era doméstica, cuidava da família, né? Ele tinha um irmão mais novo e um irmão mais velho, certo? E tinha duas irmãs que entraram no convento. No convento eram freiras, certo? Agora, quando o pai dele morreu, quando o pai dele morreu, ele tinha 4 anos de idade. E a família ficou em dificuldade. E aí ele passou a ensinar, certo? Ele passou a ensinar, primeiramente em Bogotá, né, e depois houve um problema lá com um padre que era pedófilo, e ele denunciou o padre no jornal, e foi um processo seríssimo. Ele acabou sendo expulso. Deportado. Né? Ele foi expulso e ele foi expulso e o colégio fechou também. Houve um problema seríssimo com relação a isso. Moreira Brito, o que o senhor teria a acrescentar sobre os primeiros anos de vida de Vargas Villa? Bom, não necessariamente nos primeiros anos, mas eu diria no contexto todo da vida dele, o lado da coisa de primar pela liberdade, né? Tanto que o Vargas Villa, ele fala muito em leões e águias, né? O leão porque não recua, e a águia porque tem um voo altaneiro, né? Aliás, ele até cita, desse aspecto, uma história interessante. Ele diz que uma águia voou na amplidão dos céus, e cansada, resolveu parar num penhasco, né? E ele lá chegando, olhando a amplidão, ele disse assim: quem poderia ter chegado até onde eu cheguei? E de repente uma voz acima da águia diz: eu. Quando ela olha, é um caracol. Aí tu que não tem asa, como chegaste até aqui? Me arrastando.
A águia, né, se sentindo ultrajada por essa situação, resolveu voar até se perder na amplidão do espaço, com os olhos rubros no rubro do sol, né, na hora do ocaso. Bom, liberdade. Você sabe que a águia, e ele é muito enfático nesse sentido, o Fernando só pode até confirmar, uma vez ela em plume caindo do ninho, ela jamais aceitaria que alguém tentasse colocá-la de novo no ninho. Ela seria capaz de bicar essa pessoa até ela, a águia, morrer, mas não aceitar jamais ser domesticada. Quer dizer, liberdade, né, essa luta. Então, a época, a Colômbia vivia, né, sobre o jugo de muitos tiranos, de déspotas, e cada vez mais se acentuando nele, se enraizando esse aspecto do sentido da liberdade, né, de sair do opressor, dessa coisa toda. Uma mensagem muito bonita, muito forte e muito atual, hein, acima de tudo. Eu quero só complementar sobre essa passagem do Vargas Villa, seguindo o meu raciocínio da primeira infância e da adolescência. Depois ele lutou em 2 revoluções contra a tirania, né? Contra tiranos, né? E ele tem uma frase até muito forte que ele diz: o crime da tirania não prescreve nem mesmo com a morte do tirano. Então ele lutou em duas revoluções. Numa delas ele foi tirado da trincheira desmaiado, né? E depois ele foi perseguido com o tirano que ganhou o poder, e ele teve que fugir para a Venezuela. Lá ele foi colocar a cabeça dele a prêmio, e ele depois foi preso, depois foi solto e pegou a América Central e foi para os Estados Unidos. E lá ele escreveu o livro dele, o Ibis, certo? Por volta de 1900, e o livro foi censurado, foi comprado todo pelo governo americano e ele foi perseguido. E foi para a Europa. Na verdade, ele foi como um cigano, né? Um viajor, um ermitão. Todo mundo onde chegava. Ele era um cidadão do mundo. Ele foi mediador de 2 questões internacionais. Pessoa física dele. Que mediador questões? Combinado pelos países litigantes. Ele resolveu 2 questões internacionais. Mas agora lembrar também que nós falamos de liberdade, desses impulsos, no despotismo, esses valores todos, mas ele também tem um lado que eu não sei se seria interessante a gente divulgar isso, acarretar um certo distanciamento com relação às pessoas que estão querendo se aproximar do Vargas Villa, que ele tem algumas coisas que nós não comungamos. Eu particularmente, né? Ele é ateu, ele é incrédulo com relação a muitas coisas. A mulher para ele é um ser relativamente ínfimo, né? Ele diz que a mulher é um homem completo. Foi exceção da mãe dele. Pelo prazer, a mulher é escrava. Sê seu senhor. Pelo amor, a mulher é rainha. Não seja seu escravo. O homem que ama é um conquistador vencido por sua conquista. Goza a mulher, não a ames nunca. Ele era jornalista nato e se dizia jornalista. Ele era, na verdade, mais panfletário. Panfletário porque onde ele chegava, ele fundava jornais. Ou ele participava de grupos que já eram exilados e que já tinham jornal para combater a ditadura nos países dele, né? Mesmo divulgar através, por exemplo, mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos, existiam os grupos aqui da América do Sul que ele sempre era convidado para fazer parte desse grupo, e esse grupo tinha jornais que ele talvez, eu não sei se jornais que eles conseguiam infiltrar, mandar para a América. Naquilo tudo era difícil, o transporte e tudo mais. Mas ele, em especial, ele tinha um jornal que ele fundou em todos os lugares por onde passou. Era Nêmesis, que é a deusa da justiça e da verdade. Esse Nêmesis acompanhou o Vargas Villa em todos os momentos. Ele sempre editou. Infelizmente, eu nunca consegui um número desse jornal, porque não deve ser tão difícil, mas eu não consegui. Eu já batalhei para conseguir pelo menos um número dele. E a despeito de mulher, voltando a esse assunto, quando ele disse que a mulher é um homem completo, essas coisas todas, tem um fato interessante. Certa vez, dando uma conferência, e alguém de forma, digamos assim, capciosa, tentando deslustrar, escurecer, ensombrecer, obnubilar o trabalho dele, alguém perguntou: Vargas Villa, quando é que a mulher estará armada? Ele disse: quando a mulher está nua. Ele tinha umas tiradas um tanto assim irônicas, mas bem arrazoadas, bem fundamentadas. Ele deve ter, Moreira Brito, ele deve ter dito que a mulher é um homem incompleto, que é a mesma teoria do Schopenhauer.
O Schopenhauer dizia que a mulher era um homem inacabado, que não foi terminado, né? Um negócio assim. E como os senhores definem a escrita de Vargas Villa? Fernando? O estilo dele é fantástico, porque ele é musical. As frases dele é como se fosse uma partitura. Poesia em forma de prosa, né? Uma poesia em prosa. É como se tivesse uma partitura e aquilo pudesse ser até musicado. Ele é tão, assim, digamos assim, detalhista nesse aspecto, que no Ibis, que ele citou aqui, que é o grande romance dele, né, que é a história de um cidadão que tirou a mulher do convento e depois se apaixona, ela o trai no final, e ele, o homem, um personagem traído, de arma em punho, qualquer bom escritor diria, mata, né, ou morre. Ele diz, mata ou mata-te. Ele é diferente. Ele é tão diferente que ele dizia que nunca seguiu ninguém. No livro, ele tem um livro que ele comenta, até o Kant, ele comenta a obra do Kant, mas ele dizia que nunca seguiu ninguém, e ele dizia mais, e não quero seguidores. Ele era ultra vaidoso, ultra vaidoso. Não condeno a imoralidade na arte. Não condeno senão a vulgaridade na arte. Adoro os assassinatos em Ésquilo e admiro os incestos em Sófocles. As amizades tebanas aparecem resplandecentes em Homero. Já tenho repetido que não creio na moral. Porém, isso sim, creio na beleza. No próximo bloco, Fernando Só e Moreira Brito falam das características da escrita e dos principais temas presentes nas obras do escritor Vargas Villa. É daqui a pouco no 2 Pontos. Voltamos já! O 2 Pontos de hoje foi até a casa do escritor Fernando Só para conversar sobre vida e obra do pensador colombiano Vargas Villa, com a presença também do radialista Moreira Brito. Nesse último bloco, eles falam sobre as principais obras do pensador colombiano. Porque o destino me deu a mais nobre e a mais santa das mães, e me deu a menor e a pior das pátrias. Tumba de judeus incircuncisos e de clérigos bastardos. Quando me vejo obrigado a declarar minha nacionalidade, sinto nojo até a raiz dos cabelos. Fernando e Moreira, quais foram os livros de Vargas Villa que mais se destacaram? O Ibis, né, foi o livro, o carro-chefe, mas para divulgar as ideias do Vargas Villa, porque ele é um livro fácil de ler e com muitas mensagens filosóficas e com um estilo fantástico, com dados históricos. Ele é mitologia, ele entra em tudo. Ele é uma cultura fantástica, é fora de série. Agora, a gente fala assim, Vargas Villa, ele fala nos romances, só que os romances dele não são tantos. Os romances dele, ele escreveu o romance e ele mesmo afirmou para facilitar a compreensão da filosofia dele. Através dos romances, ele colocava a filosofia dele, entendeu? Mas ele tem livros só de pensamentos, só em português, por exemplo, tem A Voz das Horas, que é só de pensamentos, do Rosal Pensante, que é só de pensamentos, e tem um outro que agora não me recordo. E em espanhol tem uns 4 ou 5 livros, só pensamentos. Tá entendendo? Porque ele na realidade, ele era um filósofo. Aliás, a despeito disso, eu até me lembrei de um fato interessante. Você, para dizer o que é melhor e o que é pior, em que linha, e o que abrange, qual o conteúdo, fica muito difícil. Certa vez perguntaram a um teólogo o que era a Bíblia. Ele disse, é mais fácil me perguntar o que não é a Bíblia. Então, é muito mais fácil perguntar em que é que o Vargas Villa não incursionou. Porque de tudo ele... Bom, mas não só o livro de Vargas Villa, mas eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que estão a escutar-nos, né? Que nós, ou seja, eu e o Fernando Só, nós editávamos um livro com 1000 páginas, né? Falando necessariamente sobre os pensamentos do Vargas Villa no número de 6.009 pensamentos. O livro tem muito conteúdo e as pessoas que se interessaram, depois você pode passar o número, né? O Fernando está aqui a postos, e de braços abertos, né? Para quem quiser, digamos assim, enveredar nesse caminho de descobrir o Vargas Villa, né? Vai ter a princípio... É um resumo, uma síntese
de tudo que nós lemos, né? Fernando, e sobre o Minotauro, Sim, o que você tem a falar? O Minotauro é um livro importantíssimo na vida do Vargas Villa, porque quando ele escreveu o Minotauro, ele estava numa dificuldade financeira na Europa. E ele escreveu o Minotauro em 28 dias e foi uma das maiores vendagens de livro da época, do Minotauro. É um livro sobre política, mas é muito bom, é fantástico, vale a pena. Agora, o que eu quero deixar marcado aqui e que as pessoas repensem o que eu vou falar, é que o Vargas Villa, ele está com os livros dele à disposição dos editores. Porque já está de domínio público. Né? Domínio público, a pessoa não vai pagar direitos autorais. Eu gostaria que alguém, até das editoras que agora já são muitas aqui em Fortaleza, né, um deles se interessasse fazer pelo menos uma experiência lançando um dos livros do Vargas Villa e com uma certa publicidade, porque senão fica no mesmo, né? Mas que com certeza vai ser uma coisa fantástica, impactante para o mundo intelectual, inclusive, e cultural, sobretudo. Tá, até agora, o que o Brasil já publicou de livros de Vargas Villa? Olha, o Brasil, atualmente, nenhuma editora publica Vargas Villa, certo? Mas já foi, uma editora, a editora Prometeu, o nome da editora, Prometeu, uma figura mitológica, mas ela publicou 23 livros do Vargas Villa, né? Dentre eles o Ibis também, o Minotauro também, A Voz das Horas, que eu falei, que é de coisa, e outros também, mais romance, alguns dos 23, talvez uns 18 ou 19, 18 romances, né? Com a filosofia dele, né? Agora, o mais importante da obra dele mesmo deve estar em espanhol, né? Porque foi o foco dele, né? Agora os países, uma coisa que eu também queria falar, os países, ele visitou muitos países da Europa. Esteve na Inglaterra, morou na França, morou na Itália, e ele revelou que a Itália era a pátria intelectual dele, certo? Mas ele também diz, o gênio não tem pátria, a pátria do gênio é a imortalidade. Ele fala isso também. Ele diz pátria intelectual, mas ele na realidade, ele era mesmo um cidadão do mundo e falavam que ele era anarquista, ele mesmo se achava anarquista, mas eu acho que ele era mais do que anarquista. Ele era o anarquista radical, que seria o nihilista. Em muitos momentos ele é mais nihilista do que anarquista. Muito embora aqui em Fortaleza, no começo do século passado, existia uma revista anarquista chamada Os Párias, que era Moisés Rolim, o Batuba de Miranda, aquele de Jaci de Menezes, o Jada de Carvalho, faziam parte dessa revista anarquista. E o lema da revista é muito parecido com o que o Vargas Villa fez. E aí é que eu digo que a revista era anarquista, mas o lema era nihilista. Ele dizia, em todos os números, eu tinha 3 ou 4 números que meu pai guardou. Ele dizia assim, no mundo físico, como no mundo moral, destruir é construir, destruamos. Isso parece muito com ele. Aliás, ele disse certa vez que o inimigo só está definitivamente derrotado quando está debaixo de 7 palmos de terra. Ele tinha umas colocações assim muito fortes e às vezes tinha um recuo maior ainda. É muito interessante, fica até difícil você tipificar, né, conseguir, digamos assim, qualificar o Vargas Villa por um todo, que é muito abrangente. E como eu disse anteriormente, ele falou que escreveu não para as pessoas da época dele. Quando ele disse que os contemporâneos dele ainda não nasceram, ele escreveu para nós hoje. Tem uma frase dele que ele diz assim, tudo que se vê sobre a superfície desse país, né, é o início do desastre. Como se estivesse falando para nós aqui, esse momento político que nós estamos atravessando. Né? E falando nesse pensamento, né, os meus contemporâneos ainda não nasceram. O que ele quis dizer com isso? E dizer que ele estava além do tempo dele, né? E isso se aplica hoje. Que ele só seria entendido e talvez até amanhã, né? Talvez até hoje ele ainda não nos considerasse, por exemplo, nós todos aqui, contemporâneos dele, porque ele achava, porque ele era muito vaidoso, também é uma vaidade até, eu como fã de carteirinha dele, eu acho que ele tinha até uma vaidade patológica, porque ele se achava o máximo, a última palavra em tudo, né? Tá entendendo? Mas aí talvez os meus contemporâneos não nasceram, é um futuro que ele tentava ver, mas sabia que estaria distante. Talvez esse amanhã que ele fez referência,
não dizendo que não estava escrevendo para a época dele, talvez nem nós hoje estejamos assimilando isso aí. Talvez, quem sabe, para futuro, em futuro. Exatamente. Essa obra dele ainda vai ser estudada. E eu espero que essa gravação seja o pontapé desse novo estudo, quem sabe, né? Consiga despertar mais do que nós já tentamos. Vamos reunir, vamos conversar, vamos polemizar o pensamento de Vargas Villa e tudo mais. Amar a Deus e ao seu próximo são duas coisas absolutamente impossíveis. Dois amores que ninguém sentiu e que ninguém sentirá. E, entretanto, a humanidade passa a vida consagrada a fingir esses dois amores e a pregar duas mentiras. Fernando, fale um pouquinho sobre a família de Vargas Villa, onde ele morreu e onde ele está enterrado. Olha, o Vargas Villa, ele teve poucos amores, mas ele teve alguns amores. Agora não existe muita divulgação, porque numa dessas, de um dos episódios, ele ia viajando de navio e o navio naufragou e houve o boato de que ele andava com a amante dele, viajando com a amante dele e que ele havia morrido, certo? Aí nesse tempo ele tinha um amigo muito do peito dele, que era o Rubem Dario, um grande poeta, que inclusive fez sonetos para ele, para Vargas Villa, exaltando Vargas Villa. E eles estavam brigados. E quando o Rubem Dario soube da morte dele, que não houve a morte, é porque as notícias chegavam depois de 3, 4 na época era muito precaríssima, né? Aí então o Rubem Dario escreveu um artigo exaltando Vargas Villa. E quando ele leu o artigo, ele voltou à amizade com o Rubem Dario e foi bem maior ainda a amizade, né? Eles estavam separados e ele, no artigo que ele fez, ele falou só com o coração, né? Então não houve mais briga nenhuma, né? Outro indício muito grande de que ele teve outros amores, dentre eles, um que ele oferece um livro, o oferecimento do livro é todo para uma amada dele, certo? É porque a pessoa diz, o Vargas Villa, ele era... Mas ele não foi casado, não teve filhos? Nunca casou. Aliás, a respeito disso, ele deixou uma mensagem muito bonita, quando ele disse, eu não deixei dor no mundo. Quer dizer, que não deixou filhos, né? Foi muito... E sobre a morte dele? Olha, o Vargas Villa, ele estava em Barcelona. E ele morreu em Barcelona... Que ano? 1933. E ele pediu para ser sepultado num caixão de pinho, sem forro, completamente nu, com a pena, a caneta dele numa das mãos e o retrato da mãe dele sobre o peito. E assim foi feito. Depois, muitos anos depois, na Colômbia fizeram uma lei pedindo o traslado do corpo dele para ser enterrado em Bogotá. Hoje está em Bogotá. Ele já tem um túmulo em Bogotá. Lembrando que quando ele se encontrava enfermo, de certa forma moribundo, mesmo assim ele chegou a dizer o seguinte: eu tenho, né, ao meu lado, na cabeceira da minha cama, um dos maiores males que o homem pode ser acometido, um médico. E qual foi a causa da morte dele? Rapaz, naquele tempo... Há muito folclore em torno disso também, né? Ninguém sabe assim com precisão, não. Porque ele sempre se achava doente. Ele sempre se achava doente. Ele era meio... Ele também tinha... uma vez ele foi atropelado em Paris e ficou com ódio a carro. Tinha horror a carro. Ele era meio malucão mesmo, sabe? Ele tinha umas coisas interessantes. Uma época ele teve um problema lá, mental lá, que ninguém explica, que ele mesmo disse que passou um mês sem falar com ninguém, só conversando com o espelho, no espelho, ele conversando com ele mesmo no espelho. Como todo grande homem, né, tem suas excentricidades. Todo gênio, né? tem essa... Não, excentricidade e loucura mesmo. Todo gênio tem um pouco de louco também, né? O gênio é um pouco maluco, é diferente. Aliás, certa vez disseram para Nietzsche, né? Ele era excêntrico, ele falou, o que vocês chamam de excêntrico, eu chamo de força. Porque eu vou acima do labirinto da mediocridade. Isso é muito peculiar nos gênios, né? Que ele fala muito em gênio. Né? Sabe, para ele não tem valor. Ele fala, sobretudo em liberdade e também em beleza. Ele chega a dizer que as duas maiores fontes talvez de inspiração para ele seria a beleza e a liberdade. Somos uma época de futebolistas, boxeadores, enfim, de gênios de circo.
Somos uma época de força bruta que aspira a ter o gênio nos punhos para dar um golpe mortal em seu adversário e ter a alma na ponta dos pés para lançar ao ar uma bola. O 2 Pontos fica por aqui. Se quiser enviar dicas ou sugestões, use nosso endereço eletrônico 2pontos@unifor.br. E não esqueça que você pode assistir a este e aos demais programas da TV Unifor pelo nosso portal multimídia. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo programa. Ele escreveu um livro chamado Ante los Bárbaros, que ele inicia o livro dizendo: o Yankee, eis aí o inimigo. Então o governo americano comprou toda a edição do livro e ele teve que fugir para a Europa. Quando ele chegou na Europa, a primeira coisa que ele fez foi reeditar Ante los Bárbaros, que é um livro fantástico sobre os americanos, né? Que ele prega, inclusive, ele antevê esse imperialismo americano, inclusive advertindo aos países da América do Sul para que se unisse a ABC, que seria Argentina, Brasil e Chile. Ele achava que esses países eram países que já deviam fazer logo uma barreira, porque ele previu o que nós assistimos hoje, né?